Fala, família de vigilantes. Deixa eu te contar uma coisa logo de cara. O PCC não nasceu grande. Começou numa cela apertada, com meia dúzia de gente tentando sobreviver dentro do caos, só que passo a passo virou algo que parece um estado paralelo, com regras, dinheiro, braço armado e o mais assustador, acesso ao sistema do próprio estado. Hoje eu vou te mostrar como essa virada aconteceu, dos corredores do presídio até as telas do sistema como Detecta, Cortex e até áreas do Ministério Público. E no fim, eu quero te deixar com uma pergunta que não sai da minha cabeça. Se eles já chegaram até aqui, o que pode cair amanhã? Para começar o conteúdo, a gente precisa falar sobre a origem do PCC, que começou em 1993. Os presídios estavam superlotados, a violência estava sem controle, era cada um por si. Nesse cenário nasce o primeiro comando da capital. A ideia inicial era simples: unir os presos com o estatuto de lealdade e ajuda mútua. Rápido, isso vira disciplina, hierarquia e organização. E tem um detalhe que muda tudo: as ordens não ficam só dentro do presídio. Bilhetes, celulares, visitas, advogados, o recado passa. O que começou como defesa vira estrutura. Mas a gente sabe que nada cresce sem combustível. E o combustível foi o dinheiro. O PCC mergulha no tráfico de drogas, começa em São Paulo e expande para as fronteiras, como Paraguai, Bolívia, rota com Colômbia. A coisa vira logística internacional. Com grana vem arma, influência e silêncio. E aqui o ponto-chave: deixam de ser um grupo de presos e se tornam organização criminosa transnacional. Em 2006, São Paulo sente o recado: ataques coordenados, ônibus incendiados, bases policiais atacadas e rebeliões. Não foi só violência, foi mensagem. Nós existimos, temos poder e vocês não podem ignorar. Na liderança, Marcola. Preso desde os anos de 1990, cérebro estratégico. Com ele, a facção se organiza ainda mais. O comando passa a operar de dentro com disciplina de manual. E agora a gente adentra a nossa virada de chave, o ponto principal desse vídeo, o porquê de vocês terem clicado para assistir ele. Por muito tempo, o PCC foi associado a crime físico, como tráfico, assalto, sequestro, venda de drogas. Mas o mundo ficou digital. E eles entenderam que no século XXI, a informação, os dados, é a arma mais poderosa. O que antes se resolvia na bala, passa a se resolver no clique. Mas olha só, para entender até onde o PCC conseguiu chegar, a gente precisa falar do primeiro sistema que eles transformaram em arma a favor deles, o Detecta. O sistema foi criado em São Paulo com uma grande promessa de segurança. Imagina milhares de câmeras espalhadas por avenidas, cruzamentos, entradas e saídas da cidade. Cada uma delas capaz de ler placas de carro em segundos e mandar esses dados diretamente para os policiais. Se a placa fosse de um carro roubado, clonado ou envolvido em algum crime, o sistema disparava um alerta em tempo real. Na teoria, isso é genial, né? A polícia teria olhos em todos os cantos ao mesmo tempo. Só que investigações da Polícia Federal mostram algo assustador. Membros do PCC tinham acesso a esse sistema. Ou seja, eles pediam consultas e recebiam respostas em minutos. Queriam saber se estavam sendo seguidos, checavam a placa da viatura, queriam garantir que a rota estava limpa, conferiam os registros. O resultado? Uma vantagem tática absurda. Com essa informação, eles mudavam de carro, trocavam de rota, se antecipavam às emboscadas. O que deveria ser uma arma contra o crime se transformou em um escudo poderoso para o próprio crime. E pensa comigo, se uma facção criminosa consegue enxergar pelos mesmos olhos do Estado, como o Estado pode reagir? Deixa nos comentários. Mas vocês acham que para por aí? Porque se com o Detecta o PCC já tinha ganhado olhos, imagina quando eles encontraram o cérebro digital do governo. Esse cérebro tem como nome Cortex. É um projeto ambicioso no Ministério da Justiça. A ideia é simples, mas poderosa: integrar todos os bancos de dados possíveis em um único lugar. Boletins de ocorrência, câmeras de rua, placas de veículos, informações do SUS, da Receita Federal, biometria, investigação em andamento... Enfim, era tudo conectado e analisado por inteligência artificial. Era para ser a ferramenta mais avançada de combate ao crime do Brasil. Agora, segura essa. Investigações revelam que o sistema foi violado. Criminosos ligados ao PCC conseguiram acesso e até comercializaram consultas em uma plataforma clandestina chamada iFind. Era como uma Netflix do crime. Você pagava uma assinatura e tinha direito a pesquisar qualquer dado que quisesse. E o que estava em jogo não era só placas de carro.
Eram dados médicos, informações fiscais, endereços atualizados, registros criminais e até detalhes de investigação sigilosas. Na prática, isso virava dossiês completos sobre qualquer pessoa, promotores, juízes, policiais, jornalistas, empresários, enfim. Vocês já sabem, tudo que está contra ao PCC eles buscavam e tentavam erradicar. E o que você faz com esses dossiês? Você pressiona, chantageia e neutraliza. Não precisa ser mais forte ou ter mais armas. Basta estar sempre um passo à frente. Esse caso mostrou uma virada. O PCC já não era uma facção de fuzis e drogas. Eles estavam se transformando numa facção de inteligência digital. Se até o cérebro eletrônico do governo pode ser explorado, será que algum dado nosso está realmente seguro nessa era digital? Deixa aqui nos comentários. E quando você pensa que não tem como piorar, pode ter certeza que Deus vai lá e fala: não, vai piorar sim e acabou. Se o PCC já tinha olhos nas ruas e cérebro nos dados, o que acontece quando eles conseguem tocar no coração da justiça? Foi exatamente isso que aconteceu no Ministério Público de São Paulo. Investigações revelaram que credenciais internas foram acessadas e processos sigilosos foram violados. Não era teoria da conspiração. Promotores da GAECO confirmaram, havia provas de acessos indevidos. E o impacto disso era enorme. Com essa entrada, o PCC podia ler estratégias de investigação antes delas vierem à ação. Podia identificar nomes de delatores e testemunhas. Podia descobrir pedidos de prisão que estavam sendo preparados. Na prática, isso dava a chance de eliminar provas, intimidar testemunhas ou até fugir antes das operações começarem. E detalhe, não foi nenhum hacker de filme de Hollywood invadindo satélite. Na maioria das vezes, foi cooptação humana. Alguém de dentro que entregou uma senha para algum membro do PCC. E o melhor sistema do mundo desmorona quando alguém abre a porta. Isso não tem como, gente. Esse episódio escancara uma verdade dura. Não é só a tecnologia que está em risco, mas as próprias instituições. Se o coração da justiça pode ser violado, quem garante que o mesmo não acontece em outras áreas sensíveis? E agora a gente só precisa fazer o exercício final. Juntar todas as peças. Detecta deu olhos nas ruas. Cortex deu cérebro digital. Dados, padrões, previsões. O Ministério Público revelou o coração da acusação. Separados já eram graves, mas conectados, viram uma teia criminosa capaz de prever, reagir e até neutralizar o Estado antes que ele haja. É como jogar xadrez com alguém que enxerga todos os seus movimentos antes mesmo de você tocar na sua peça. E aqui está o detalhe mais perturbador. O maior poder dessa teia não está só nos dados, mas no efeito psicológico. O promotor que sabe que pode estar sendo monitorado pensa 2 vezes antes de agir. Um policial que desconfia que sua viatura é rastreada perde confiança na operação. Um político que teme sua ficha vasculhada perde força para enfrentar o inimigo. Sem confiança, o sistema desmorona por dentro. Então eu te pergunto, diante de uma rede tão organizada, ainda estamos falando de uma simples facção? Ou de um estado paralelo crescendo debaixo do nosso nariz? E se em tão pouco tempo eles já chegaram nos olhos, no cérebro e no coração, qual é o próximo órgão do estado a ser atingido? Pensa nas eleições. O que aconteceria se dados eleitorais fossem acessados? Alterar cadastros, vigiar autoridades eleitorais, até criar pânico sobre a integridade do voto. Agora imagine o sistema financeiro. O Brasil é líder mundial no Pix. O que aconteceria se criminosos conseguissem infiltrar esse sistema ou acessar informações de bancos diretamente? Eles não precisariam de armas, bastariam alguns cliques para movimentar milhões. E se forem as comunicações mais sensíveis, aquelas ligadas à defesa nacional, às forças armadas ou até à investigação internacionais? Não estou dizendo que tudo isso já aconteceu, mas a lógica é clara, né? Quando a informação vira arma, o próximo alvo sempre será o que gera mais poder. E lembra, não se trata só de políticos, juízes ou autoridades. É sobre nós também. Qualquer empresário pode ser chantageado, o cidadão comum pode ser extorquido, o jornalista pode ser silenciado. Será que o próximo alvo pode ser justamente o cidadão comum, sem nem perceber que já está sendo vigiado? Então, olha essa linha do tempo. Do nascimento em 1993 à era digital, o PCC deixou de ser uma facção e virou uma estrutura que desafia o próprio Estado. Olhos, cérebros e coração já foram tocados. Então eu deixo aqui a pergunta final. Qual é o próximo órgão a cair? Na boa, a gente precisa falar disso, porque quando a gente entende como essa teia se monta, a gente entende também onde ela pode atacar. E quando a gente entende, a surpresa vira exceção. Mas quando a gente não entende, pode ser que a próxima invasão já esteja acontecendo agora mesmo. Se esse vídeo fez sentido pra você e você acredita que esse tipo de investigação precisa continuar, colabora com o canal. Qualquer valor, por menor que seja, ajudar a manter a pesquisa, a narração e a edição no ar. O link e o Pix estão na descrição.
E deixa nos comentários qual caso você gostaria de ver nessa linha. Quer que a gente fale de outra facção, um crime pouco falado ou até uma análise focada só no lado digital? A sua ideia pode virar o próximo episódio aqui do canal. Ah, e não se esquece, se inscreva no canal, gente.